No mundo do entretenimento, principalmente no mundinho pop, poucas amizades foram assim tão públicas, tão intensas e marcadas assim por rupturas, por altos e baixos, como Selena Gomez e Demi Lovato. As duas cresceram juntas diante das câmeras e se tornaram ícones para toda uma geração que admirava cada uma individualmente, mas também admirava muito a amizade delas. Mas essa relação sempre foi muito complexa, né? Então a gente teve vários altos e baixos, com o público acompanhando tudo isso. E hoje, então, eu vim relembrar para vocês a trajetória da amizade da Selena e da Demi, porque pode ser que talvez ainda exista uma coisa viva ali, porque a Selena Gomez falou recentemente sobre a Demi Lovato com muito carinho. From the Jonas Brothers to Miley and Demi, and then it was Zendaya. It's just so cool to see all the people you went to school with, if you will. It's good to see them all do their thing. Então a Demi e a Selena se conheceram quando elas eram bem novinhas, com cerca de 7 anos, nos bastidores, na verdade nos testes ali para o programa do Barney, né, aquele dinossauro roxo. E esse programa foi exibido mais ou menos em 2002, quando elas tinham 10 anos. Ali foi o começo dessa trajetória conjunta no mundo do entretenimento e elas logo se tornaram melhores amigas fora das câmeras também. O diretor que trabalhou com elas na época deu uma entrevista falando como que era nítido que as duas se conectavam, que em relação às outras crianças, né, dava para perceber quando, né, uma criança se dá bem com a outra, mas que as duas realmente tinham uma conexão mais forte. Então ele disse assim: desde muito cedo você podia dizer que elas se conectaram. Algumas crianças se dão bem umas com as outras, mas aquelas duas realmente tinham uma conexão. Eram inseparáveis, almoçavam juntas e faziam tudo juntas. Então ali era uma amizade infantil mesmo, né? Elas eram crianças, mas foi uma amizade que foi pra frente conforme elas cresceram e ficaram adolescentes, né? E assinaram com a Disney. Então em 2007, 2008, elas ali com seus 15, 16 anos, foram contratadas pelo Disney Channel. A Selena Gomez foi fazer Os Feiticeiros de Waverly Place e a Demi foi fazer Sunny Entre as Estrelas e o icônico Camp Rock. Inclusive, gente, um disclaimer, Demi Lovato e Joe Jonas cantando This Is Me, meu Deus, meu momento, sério, assim, que ano é hoje, sabe? Que emoção, meu Deus do céu. Enfim, voltando aqui para a linha do tempo, foi mais ou menos nessa época que as duas começaram a postar alguns vídeos no YouTube, né? Uns vlogs, vídeos respondendo perguntas, né? Pioneiras do YouTube, sim. E nossa, eu adorava esses vídeos delas e sim, com certeza foi algo que fortaleceu ainda a amizade das duas e que fez o público se encantar, né, por essa amizade, ficar obcecado por elas. E depois veio então dos pontos altos dessa amizade, que foi o filme Programa de Proteção para Princesas, que as duas protagonizaram, né? E meu Deus, eu adorava esse filme. É um filme também sobre amizade. Elas fizeram música para trilha sonora. Então eu acho que foi muito importante para consolidar ainda mais a amizade das duas como algo ali bem público e também o carinho mesmo, né, das pessoas com elas. Eu acho que esse realmente foi o ponto alto ali das duas, né? Acho que foi a melhor fase da amizade, talvez, né? Porque depois começou assim a ladeirar muito, né? Então, conforme elas foram crescendo, né? Elas eram muito adolescentes, né, gente? 15, 16 anos nessa época. Então, elas foram ficando mais velhas, né? A personalidade se formando melhor, as carreiras avançando, elas passaram a ter contato com muito mais pessoas, outras amizades, outras influências. Por exemplo, a Selena Gomez passou a se aproximar bastante da Taylor Swift e talvez aqui tenha sido o primeiro indício, pelo menos público, né, de que a amizade dela com a Demi não estava indo muito bem. Um dia perguntaram para Demi Lovato como que a Selena Gomez estava e ela respondeu simplesmente: pergunte para Taylor. E para completar, depois a Demi ainda falou o seguinte numa entrevista: nós duas estamos ocupadas e desejo o melhor para ela. Amigos de verdade não deixam seus amigos ou familiares serem maus com você. Se você não consegue confiar em alguém, não pode ser amigo dele. E isso aqui muita gente acredita que foi uma indireta, né? Uma direta, no caso, para Selena Gomez. Então, às vezes a questão com a Taylor não foi ciúmes da Selena com a Taylor, mas já tivesse alguma outra coisa que aconteceu entre as duas ali. E essa época, gente, na verdade, foi aquela fase bem complicada na vida da Demi, né? Que ela estava passando por vários problemas, inclusive foi quando ali no final de 2010 ela se internou pela primeira vez numa clínica de reabilitação. Por outro lado, enquanto a Demi estava passando por essa fase complicada, a Selena Gomez estava começando o relacionamento
dela com o Justin Bieber, né? Que foi também, assim, super midiático. Tudo que eles faziam era acompanhado ali milimetricamente. Então a Demi entrou na reabilitação no final de 2010. Em 2011 ela teve alta e algum tempo depois ela, numa entrevista, contou que a Selena Gomez apoiou, né? Esteve com ela ali durante esse período. Ela falou o seguinte: ela me ligou chorando quando eu estava lá e estava tão preocupada. Eu pensei, olha, eu é que deveria estar chorando, está tudo bem. Mas ela estava tão preocupada e desde então nos reaproximamos. Realmente depois disso elas se reaproximaram, foram vistas juntas novamente, né? Por exemplo, no Teen Choice Awards de 2011, elas estavam belíssimas lá no tapete vermelho. Então aqui parecia que estava tudo bem, voltando ao normal ali na amizade delas, mas é agora que começa assim, a cada ano era um status diferente. Porque em 2012, nessa mesma premiação, as duas nem se olharam. E aqui muito se especulava que era porque a Selena Gomez estava no auge do relacionamento dela com o Justin, que ela só queria saber do Justin, né? E assim, gente, quem nunca teve aquela amiga que quando namora também esquece do mundo, sabe? Esquece das pessoas. Isso acontece muito, então, né, não duvido que tenha acontecido isso também nesse caso, né? Mas enfim, especulações. Então, em 2012, elas ficaram ali nesse estado meio nebuloso e em 2013 a Demi postou no Twitter, elas usavam bastante o Twitter, tá? E a Demi postou lá então que estava ouvindo a música mais recente da Selena naquele momento, que era Come and Get It. E em retribuição, a Selena Gomez postou que estava ouvindo Heart Attack, que era a música também mais recente da Demi. Então será que aqui a amizade estava de volta? Aparentemente sim, porque numa outra entrevista a Demi Lovato falou sobre isso. Nós passamos por muita coisa juntas, tivemos períodos em que nos afastamos e não conversamos realmente. Agora estamos em uma fase em que percebi que a vida é muito curta e quando você está rodeado de pessoas que te amam, você deve amar de volta. Nesse mesmo ano, né, em 2013, a Selena Gomez foi se apresentar no X Factor, que a Demi era jurada, e depois postou uma foto das duas que elas tiraram lá nos bastidores com a seguinte legenda: prova de que é pra sempre, hashtag não importa o que aconteça. E nossa, lindo de ver, né, gente? Ali elas já tinham seus 21 anos, estavam mais maduras, né? Então, meu Deus, estão percebendo que não importa o que aconteça realmente, o que elas passaram, a amizade, a conexão que elas tinham era mais forte. Em janeiro de 2014, foi a vez da Selena Gomez ficar internada numa clínica de reabilitação. Ela passou algumas semanas lá. E logo em seguida, né, que ela saiu, ela se encontrou com a Demi Lovato em um evento, né, no United for Humanity Awards, em que as duas foram premiadas pelas causas que elas apoiam e tudo mais. Um pouco depois dessa premiação, as duas ainda foram vistas juntas, né, saindo para jantar, parece. Então, assim, parecia que tudo estava bem de novo, né, que tinha voltado essa amizade, que elas estavam mantendo contato, que estava tudo certo. Mas em seguida veio uma nova ruptura. Em agosto de 2014, a Demi Lovato deixou de seguir a Selena Gomez no Twitter. Vocês vão ver que essa história tem várias fases, assim, de uma segue a outra, aí depois dá um follow. Então aqui a Demi deixou de seguir a Selena no Twitter e postou um meme, e depois ela até apagou, né? Mas era essa foto dela aqui que dizia: nadando pra longe de suas besteiras, tchau, vadia. E também acabou sendo associado aí a Selena Gomez, né? Depois a Demi foi até questionada numa entrevista sobre ter dado esse unfollow, né? Ter deixado de seguir a Selena Gomez, e ela disse o seguinte: acho que é apenas uma daquelas coisas em que as pessoas mudam e se distanciam. E também é outro clássico das amizades, né? Às vezes a gente tem um amigo ali por um período da nossa vida que tá tudo certo, que tá tudo bem, que a gente combina, mas conforme a gente vai vivendo outras coisas, a gente vai amadurecendo, nossas ideias vão mudando, né? E aí às vezes essa amizade não faz mais tanto sentido. Então com elas eu acredito que aconteceu muito disso, sabe? De elas se reaproximarem, de se darem bem, mas aí conforme se aprofundavam de novo, elas percebiam que na verdade não dava tão certo assim. Mas aí então em 2015, a Demi Lovato seguiu a Selena de novo nas redes sociais, e aí a Selena aproveitou essa deixa aí para postar, né, para mandar uma mensagem de aniversário para a Demi. Em setembro desse mesmo ano, a Demi postou uma foto com a Demi Lovato no Instagram com a seguinte legenda: olha como estamos, cool for the summer, amigas há anos. E nessa mesma época, a Selena Gomez numa entrevista falou que a Demi era como família para ela. Eu a amo, ela é como família neste momento. É bom poder ver as pessoas com quem você cresceu tendo sucesso. Quer dizer, eu amo isso, ela entende.
E aí, gente, um mês depois disso, numa nova entrevista, a Demi Lovato falou que as duas já não se falavam mais. Sério, gente, a maior amizade ioiô da história, e eu queria ser uma mosquinha pra saber os detalhes, o que aconteceu, porque a gente sabe de muita coisa, assim, de especulação, né? Não tem nenhuma confirmação realmente do que aconteceu em cada uma dessas brigas. Então, depois disso, em 2016, as duas foram em alguns eventos ali, né, no mesmo evento, mas não foram vistas juntas. Já em 2017, elas lançaram músicas próximas, né, uma da outra, e voltaram a comentar sobre isso. Então a Demi voltou a seguir a Selena Gomez no Twitter e falou o seguinte: adorei sua nova música, Férias, já percorremos um longo caminho desde os dias do Barney. E a Selena respondeu: sim, nós fizemos isso. Só ouvindo Sorry Not Sorry, você arrasa como sempre. Estou muito feliz por você. Em outubro de 2017, a Selena Gomez seguiu a Demi Lovato no Instagram e fez um comentário num vídeo que a Demi tinha postado para divulgar o documentário dela, Simply Complicated. A Selena falou o seguinte: isso foi lindo. Estou muito feliz por você. Continue sendo sempre corajosa e real. Queria que mais pessoas fossem como você. Te amo. E a Demi respondeu: muito obrigada. Isso significa muito pra mim e muito mais. Te amo também. Alguns dias depois, elas foram vistas juntas numa nova premiação e posaram ali pra foto. Se eu não me engano, foi a primeira vez que elas foram vistas juntas de novo desde aquela foto que a Demi postou em 2015. Então, cerca de 2 anos. Chegamos então em 2018 e em janeiro a Selena Gomez deixou de seguir a Demi Lovato no Instagram. Na verdade, a Selena Gomez fez aquele unfollow spree, na verdade, né? Uma onda ali de unfollow, deixou de seguir quase 300 contas. A da Demi foi uma delas, mas por outro lado ela continuou seguindo, por exemplo, Taylor Swift. Em julho de 2018 foi quando a Demi teve a overdose, né? Ela foi levada ali às pressas para o hospital e, independente de qual fosse a treta que existia entre as duas ali na época, a Selena Gomez tentou se reaproximar da Demi. Então, numa entrevista um pouco depois, ela disse o seguinte: só vou dizer que eu entrei em contato pessoalmente com ela. Não queria fazer isso em público. Eu a amo, a conheço desde que tinha 7 anos. Isso é tudo que tenho para dizer. E então, em novembro, foi a vez da Demi deixar de seguir a Selena no Instagram e veio aí mais um hiato dessa amizade. Até que em janeiro de 2020, a Selena Gomez parabenizou a Demi pela performance que ela fez. Ali foi o comeback da Demi aos palcos, né, depois da overdose. Então foi a primeira vez que ela estava se apresentando de novo. E aí depois da apresentação, a Selena Gomez postou uma foto e falou o seguinte: gostaria que houvesse palavras para descrever o quão lindo, inspirador e merecido foi este momento. Demi, estou muito feliz por você. Obrigada pela sua coragem e bravura. Só que assim, gente, essa mensagem e também o fato da Selena ter entrado em contato com a Demi lá na época da overdose não significa que a amizade das duas tenha sido reatada, né, retomada. Talvez a Demi nem quisesse se reaproximar dela, né, porque numa entrevista que ela deu em abril de 2020, ela contou que as duas não eram mais próximas. Quando você cresce com alguém, você sempre vai ter amor por essa pessoa, mas eu não sou amiga dela. Eu sempre terei amor por ela e desejo a todos nada além do melhor. E é aquilo que eu falei, né, de que existe um carinho ali pelo que elas passaram, mas que às vezes não funcionava mais essa amizade delas, cada uma cresceu e se tornou uma outra pessoa, né? Mas aqui então as coisas começam a ficar mais complicadas. Em abril mesmo de 2020, descobriram uma conta do Instagram que supostamente pertencia a Demi Lovato. O nome dessa conta, né, desse usuário era Trauma Queen Forever. E supostamente teria ali nesse perfil vários posts, né, várias publicações de ódio contra a Selena. O povo começou a desconfiar que essa conta era da Demi Lovato porque supostamente ela teria feito uma live nesse perfil, né, e apareceu o rosto dela ali. Então os fãs da Demi começaram até a argumentar, né, para defender ela, que sim, aquela conta seria dela, seria tipo uma conta privada, né, que a gente sabe que os famosos costumam ter. Então seria essa conta privada da Demi, seria realmente dela, mas que os prints, os posts dessa conta seriam fake, seriam manipulados para causar toda essa situação. E não, gente, não acabou, tá? Fica ainda pior. Em julho de 2020, a Demi ficou noiva do Max Eric. E em setembro de 2021,
2020 fizeram um grande exposed dele, de que basicamente ele era um alpinista social, de que manipulava as pessoas, tudo ali por fama e influência. Surgiram vários prints desse cara dando em cima de várias celebridades, né, antes de começar a namorar com a Demi. Então isso dava a entender, né, as pessoas passaram a concluir que, na verdade, ele começou a namorar a Demi justamente por interesse, né, por toda essa coisa de crescer, né, de ter fama em cima do nome dela. E fica tudo mais bizarro ainda quando descobriram que, na verdade, ele era especificamente obcecado pela Selena Gomez. Então, ele vivia interagindo com os fãs dela, em comentários, né, nas publicações dela, pedindo ela em casamento. Tinha até, tipo, um chip dos dois, sabe? E ele ficava ali incentivando isso, fazendo posts em relação a isso. Na época, a Demi saiu em defesa dele, falando que era tudo mentira, né? Que eram prints manipulados e tudo mais. Mas uma fonte falou que ela teria ficado bem chateada. E cerca de uma semana depois, eles terminaram o noivado. Tudo isso acontecendo com a Demi e a Selena afastadas ainda, né? E aí, nesse mesmo mês, então, numa nova entrevista, a Selena Gomez mencionou a Demi como uma das maiores letristas, maiores compositoras da geração. E depois disso, gente, nós tivemos pouquíssimas interações, menções de uma em relação à outra. Uma dessas migalhas foi que em julho de 2022, a Selena foi num podcast e relembrou como que foi o primeiro encontro, né? A primeira vez que ela viu a Demi Lovato. A parte mais incrível dessa história é que ela era, na verdade, a garota que estava na minha frente. Lembro que ela estava com um laço vermelho, nunca vou esquecer. Eu simplesmente a admirava muito. E nós duas acabamos, depois que conseguimos o papel, sem saber se a outra tinha conseguido. E tivemos um mini reencontro quando nos vimos. Mas no final do ano, quando a Selena Gomez anunciou o noivado dela com o Benny Blanco, a Demi Lovato deixou um like, que, meu Deus, já foi muita coisa pra quem não tá tendo nada, né? E recentemente, então, na semana passada, tivemos a Selena mencionando de novo a Demi. Foi uma declaração bem rapidinha, bem parecida com o que ela já tinha falado uma vez, que é sobre como é bom ver as pessoas com quem ela cresceu, né? Com quem ela foi pra escola, né? No caso ali, a Disney e tudo mais. Como é bom ver essas pessoas se dando bem, né, fazendo o que gostam, estando bem aí na vida. E ela não falou muita coisa, ela só mencionou o nome da Demi, mas ela fala ali de um jeito tão carinhoso, sabe, com tanto afeto. From the Jonas Brothers to Miley and Demi, and then it was Zendaya. It's just so cool to see all the people you went to school with, if you will. It's good to see them all do their thing. Eu acho que isso mostra exatamente o que elas falaram ao longo dos anos, né? De que, independente de tudo do que aconteceu entre elas, pode ser que elas não se falem mais, que elas não tenham mais essa relação de amizade, mas que ainda existe um carinho muito grande, um amor muito grande por tudo que elas viveram juntas. E eu acho que, assim, hoje em dia elas já estão muito mais maduras, né? Estão com seus 30 e poucos anos, já passaram por muitas coisas. Então, eu acho que, assim, talvez se elas se reencontrarem pessoalmente, pode ser que essa amizade volte, né? Que elas voltem a ter essa conexão ali, né, a se verem com mais frequência e tudo mais. Mas também pode ser realmente aquilo, de que elas foram felizes juntas ali, tiveram essa amizade linda enquanto eram crianças e adolescentes. Foi algo que funcionou super bem, mas que na fase adulta não faz tanto sentido, mas que independente disso elas continuam tendo esse carinho, esse respeito, né, esse amor uma pela outra. E meu Deus, eu ia adorar ter interações delas, assim, que essa amizade voltasse, mas só de saber que existe esse carinho, sabe, meu coração já fica quentinho. Bom, gente, mas então por hoje é isso, é aqui que estamos nessa linha do tempo, né, da amizade das duas. Me falem aí se vocês viveram isso, se vocês também eram obcecadas por elas, quem vocês eram nessa amizade, a Demi ou a Selena Gomez? Deixem aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, toca o sininho das notificações. Beijo e até a próxima.